Bom dia, Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa conversa nessa manhã de domingo. Paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado para quem está se conectando aqui no YouTube nessa mensagem. Irmãos, a nossa leitura, nosso texto nessa manhã vai estar lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, perdão. Nós vamos fazer a leitura no versículo de número 19, diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação dessa terra, como o meu senhor vê, porém as águas são má e estéreis. E ele disse: Trazei-me um prato. E assim trouxeram um prato e puseram nele sal. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, como dito. E disse: Assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nela morte e nem esterilidade. E ficaram sãs as águas até os dias de hoje, conforme a palavra que o profeta Eliseu tinha falado. Irmãos, o texto aqui ele mostra uma situação de esterilidade numa terra que tinha, né, as suas vantagens, tinha os pontos positivos. O texto diz aqui: os homens da cidade viraram e falaram: é boa a situação dessa cidade, é boa. A cidade tinha as suas vantagens, né? Porém, as águas elas eram mais. E a água, dentro daquele contexto, dentro daquele cenário ali, era mais valioso do que ouro, né? A água sempre foi o recurso primordial, né? E para que uma cidade se estabelecesse, para que houvesse uma prosperidade, era necessário que a água fosse abundante, que a água ela fosse uma água potável. Mas não era isso que eles viviam. A cidade ela vivia uma grande dificuldade por conta das águas, que eram águas amargas, eram más. E isso gerava também uma dificuldade maior, porque a terra era estéril. Então havia a esterilidade da terra, ou seja, aquilo que se plantava não crescia, não havia como colher, né, daquela terra, porque a terra era estéril. E as águas eram amargas. Que problema, né? Não vinha novidade, não vinha colheita, não vinha... A cidade podia até ser bem localizada, uma cidade bonita, uma cidade... Porém, a terra, os recursos, eles eram negados devido à questão da esterilidade da terra e das águas más. E às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente se sente meio assim, né? A gente se sente meio assim. Em alguns momentos da minha vida eu passei por isso. E eu enxergava possibilidades, enxergava potencial, e a gente olha, talvez você esteja se sentindo assim, você sonha tantas coisas, você imagina tanto mover de Deus em situações da tua vida que dá para poder se resolver, né? Ser resolvida, né? E olhando, às vezes você pensa: poxa, mas se eu conseguisse isso, eu conseguiria, né, alçar voos maiores, eu conseguiria vitórias maiores, conquistas maiores. Só que parece que está tudo travado. E é essa sensação. Coloca aqui a cidade como sendo a tua vida, e coloca as águas mais, né, como sendo a fonte, né, ou seja, a origem, aquilo que vem como sustento. E às vezes não é que falte o sustento de Deus, é que parece que em nós algo está travado. A terra é estéril, a terra não produz frutos. E de fato, às vezes parece que é assim. Em muito tempo orando, buscando, chorando aos pés do Senhor, se esforçando, mesmo assim parece que nada acontece. E isso é uma sensação ruim. Isso é uma sensação que às vezes nós temos. Mas houve uma ordem da parte do profeta. A grande questão foi que eles disseram a Eliseu. Eliseu significa: o Senhor, Deus é a salvação. Então eles recorreram, de certa forma, ao Senhor. Eles disseram a Eliseu, alguém que podia resolver. Qual foi a ordem de Eliseu? Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eu sempre tenho dito aqui que o milagre de Deus ele casa com aquilo que é a nossa obediência. Todo milagre que a gente for ler aqui, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento como esse, a gente vai ver que sempre vem uma ordem para que algo seja feito. Quase sempre. Isso aqui a gente vai ver em quase todos os textos. Faça isso, faça aquilo. E eles obedeceram, e eles fizeram conforme a ordem do profeta, fizeram conforme Jesus falou. E aqui não foi diferente: trazer-me um prato novo e põe nele sal. Um prato novo e sal. E eles trouxeram, obedeceram. E aí ele saiu, foi de encontro ao manancial das águas, e ali deitou o sal nele.
e liberou uma palavra. Porque o sal, às vezes, o sal é o quê? É a forma que Deus vai operar, o meio que Deus vai operar, quem Deus levanta na nossa vida, o cenário que Deus cria, é o sal. Mas o que realmente transforma o cenário é a palavra do Senhor. Ele lançou o sal sobre as águas, e aí não foi só o sal. Se ele tivesse só largado o sal ali, ia ser uma água salgadinha. Não ia mudar nada. E aí o texto diz no versículo 21. Assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. A palavra de Deus retirou a morte e a esterilidade. A palavra de Deus retirou aquilo que estava morto e aquilo que era estéril. Impedia o crescimento, impedia a prosperidade, impedia com que eles ali viessem a ser abençoados. Então, a palavra de Deus na tua vida, minha irmã, meu irmão, ela vai produzir um efeito. E eu creio que já está produzindo. Para retirar aquilo que está te travando, para desfazer aquilo que está te amarrando, para desconstruir aquilo que talvez o inimigo tenha construído, ou alguma dificuldade que está realmente te impedindo de avançar etapas, de prosseguir. A palavra vai dizer depois no versículo 22, ficaram, pois, aquelas águas sãs conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Deus está declarando sobre a tua vida cura espiritual, Deus está declarando sobre a tua vida cura emocional, Deus tem declarado sobre a tua vida cura financeira, porque esse é o nosso Deus, é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Havia esterilidade, havia morte, havia desgraça, havia dificuldade naquele lugar, naquela cidade. Eles não conseguiam progredir, ainda que a terra fosse boa, a cidade fosse boa, a terra era estéril e as águas eram amargas. Talvez Deus tenha muitas promessas entregues, você tem um potencial imenso, você tem sonhos maravilhosos, mas você não está conseguindo, porque a terra é estéril e as águas são amargas. As circunstâncias são as piores, as impossibilidades são as maiores. Deus está liberando uma palavra sobre você. Deus está liberando uma palavra do céu e uma única palavra dele. Todo o mal se vai. Todo o mal é dissipado. Toda dificuldade é desfeita. Toda dificuldade é repreendida pelo poder da palavra dele. Uma palavra. Uma única palavra. Eu não sei pelo que você tem passado, o que você está vivendo. Eu sei que talvez hoje, nessa manhã de domingo, tenham muitos irmãos aqui que estejam com essa situação. Com sonhos, com projetos, com planos, só que nada acontece, só que nada muda, só que o cenário é o pior possível. Só que o cenário é um cenário de desesperança, era isso. Olha, a terra é boa, mas a gente perdeu a esperança. Nós perdemos a esperança. Tudo que a gente tenta plantar morre. Tudo que a gente tenta regar, essa água aqui é uma água podre, tudo dá errado. Tudo dá errado, tudo que nós fazemos não prospera. Uma palavra do Senhor, através do profeta Eliseu, que o Senhor é a nossa salvação. Eliseu, o Senhor é a minha salvação. Uma única palavra. E todo aquele cenário foi mudado. Receba essa palavra de Deus nessa manhã de domingo. Deus está liberando uma palavra para o teu coração e para a tua vida. Uma única palavra. E todo esse cenário, eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, todo esse cenário de esterilidade, de morte, de dificuldade, já está sendo mudado pela palavra do Senhor que está sendo liberada sobre a tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, nesse domingo.